que seja meu convidado para viver a África. Bora! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 9 mitos que precisam ser derrubados, que precisam ser desmistificados. São mitos que rasgam a imagem de África, a imagem que nós estamos tanto a lutar para construir. Esses mitos derrubam todo o nosso trabalho, nosso desenvolvimento. Então, por favor, antes de tudo, vá no nosso canal, subscreva-se, ative o sininho, dê um joinha nesse vídeo e todos os vídeos se você gostar, para aumentar o nosso astral. Então, bora viver a África. Tem um principal de pessoas que pensam que a África é um país. Pessoal, a África não é um país. A África é um continente com 54 países diferentes, com cultura diferente, belos e maravilhosos que vocês precisam ter de conhecer. E vocês vão conhecer agora com o meu canal, então, bora ver a África. A África é um continente atrasado tecnologicamente. Como aprendemos na escola, a África é um continente composto por países em desenvolvimento, mas isso não significa que o continente vive na Idade Média. 90% dos africanos têm celulares, programadores que criam seus próprios aplicativos e dispositivos. Por exemplo, projetistas locais que criam serviço para agricultores com recomendações sobre criação de gado, informações acerca de catástrofes naturais. Além disso, sua indústria é desenvolvida, sendo que em alguns países encontramos fábricas de automóveis. África é um deserto quente. Falamos África e pensamos logo no deserto do Saara. De facto, no continente, além do deserto, há uma enorme área florestal tropical. O Monte Kilimanjaro e outros picos nevados e savanas. Lá encontramos todas as zonas climáticas e a temperatura média anual, mesmo na parte equatorial do continente, não excede os 27 graus Celsius. Somente negros vivem em África. Tendemos a achar que seus habitantes sejam exclusivamente negros. Na realidade, o continente é o lar de mais de 1 bilhão de pessoas e a variedade de cores de pele pode surpreender. Vai do negro azulado ao branco mais pálido. Uma paleta tão variada deve-se à diversidade de tons de pele da população ancestral e o grande número de imigrantes da Europa e da Ásia que ali permaneceram desde a época da colonização, ou que mais tarde fugiram da perseguição política em seus locais de origem para países africanos. A África é habitada por animais selvagens. Programas populares de ciência e desenhos animados costumam afirmar que a África é habitada por animais selvagens que vagam livremente na natureza e podem até atacar pessoas. O certo é que a maioria dos safaris são feitos no inverno, quando cobras e insetos potencialmente perigosos estão hibernando. Quanto aos animais selvagens, atualmente a grande maioria vive em parques nacionais. Casos de ataques a humanos são extremamente raros e quase sempre ocorrem por violação das regras dos parques, quando os turistas, ao invés de observar os animais, tentam persegui-los ou entrar em contato com os predadores. Na África, há epidemias de doenças perigosas. Os meios de comunicação periodicamente nos informam sobre alguns surtos de doenças terríveis na África e tendemos a pensar que há por lá muitas patologias mortais. Na verdade, o famoso vírus Ébola não atuou todo o continente, apenas a República de Serra Leoa e os seus arredores. A segunda doença mais frequente lembrada quando se fala da região é a malária. É claro que os mosquitos que transmitem existem, mas os riscos de contágio são muito baixos. Estão sendo desenvolvidas medidas de segurança, tal como o uso do repelente dos mosquitos, mosquiteiros, e também vale salientar que nos últimos 10 anos a taxa de saúde em África subiu 10%. Em África não tem patrimônio cultural. Pensamos na África, imaginamos muitas vezes uma sociedade primitiva, sem uma cultura desenvolvida e mesmo sem história, mas ela é legitimamente chamada de berço da civilização. Há muitas construções antigas e outros monumentos culturais cuidadosamente conservados no continente. Só no Quênia são mais de 200 monumentos arquitetônicos. Além disso, em vários países há museus muito interessantes, subsidiados pelo governo. E não podemos esquecer que a primeira universidade
foi criada em África. A África vive abaixo da linha de pobreza. Ao partir para a África, imaginamos uma África mística, com alojamentos em barracas de acampar e nos preparamos para encarar apenas a pobreza ao redor. Na verdade, embora existam países no continente que vivam abaixo da linha de pobreza, não são tantos como imaginamos. Em geral, o nível econômico dos países africanos difere poucos de outros países em desenvolvimento. A classe média está crescendo ao mesmo tempo que os governos têm investido muito no turismo e construção de hotéis confortáveis e áreas de recreação. Os africanos vivem em cabanas. Muitas vezes, as fotos de africanos mostram tribos selvagens que vivem em cabanas. Na verdade, os edifícios das grandes cidades locais diferem pouco das cidades megalópolis. Há grandes edifícios de apartamentos, arranha-céus e centros comerciais. A arquitetura e a infraestrutura desenvolvidas tornaram as cidades africanas mais progressistas. Claro que no continente ainda há tribos que vivem em cabanas, como mosquimanos, mas são muito poucos. Em África fala-se a língua africana. O idioma africano não existe e mais, as línguas indígenas das tribos também estão totalmente desaparecendo. Durante a colonização, a população absorveu as línguas europeias, como o inglês, francês, alemão e o português, e se expandiram ainda mais com o uso da televisão e da internet. Centenas de línguas diferentes são faladas no continente e a região é um verdadeiro paraíso para os linguistas. Só na Namíbia existem 20 idiomas oficiais.